Olá pessoal, sejam bem-vindos. O vídeo de hoje se trata da resolução de um exercício aplicativo sobre volumetria de neutralização ou titulação de neutralização. Então o enunciado nos traz as seguintes informações: 0,1962 gramas de um metal bivalente. O que é um metal bivalente? É aquele metal que tem 2 elétrons na camada de valência. É um metal que vai formar cátions com carga 2+. Então, eu tenho esse metal de massa 0,1962 gramas. E ele será designado pela letra M, um metal no estado sólido. Esse metal ele foi dissolvido com 10 ml de ácido sulfúrico, 0,5 molar, 0,5 mol por litro. Então eu tenho H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Qual é o volume? 10 ml. E a concentração 0,5 mols por litro. E esse ácido foi adicionado a essa amostra metálica. E aí ocorreu uma reação. Que reação foi essa? Eu vou simbolizar o metal pela letra M, sólido, reagindo com ácido sulfúrico, produzindo o NOx do hidrogênio é mais 2 hidrogênios, total de mais 2. Então, o SO4 todo menos 2. Então, vai produzir o MSO4 aquoso. Porque o metal ele é mais 2, porque é bivalente. E o SO4 é menos 2, mais 2 com menos 2 vai neutralizar. Aqui o NOx do metal é 0, porque é uma substância simples. E ainda vai produzir H2 gasoso. Então essa é a reação balanceada M, H2, SO4, SO4. A proporção aqui é de 1 mol do metal para 1 mol de ácido sulfúrico, e eu vou chamar essa equação de 1. Só que houve um excesso de ácido. Todo o metal reagiu, todo o metal se transformou em um sulfato metálico, um sulfato de ferro, um sulfato de cobre, um sulfato de algum metal, que a gente vai determinar. E esse excesso de ácido, ele foi neutralizado, foi titulado com 16 ml de hidróxido de potássio, 0,5 molar. Então, esse excesso aqui de ácido foi titulado com uma solução de hidróxido de potássio. Qual foi o volume gasto nessa titulação? 16 ml. E qual é a concentração dessa base? 0,25 molar. 0,25 mol por litro. Então, quantos mols? Câmera na frente aqui. Quantos mols de ácido sulfúrico
está em excesso. É isso que a gente pode descobrir. Qual é a segunda reação? A reação 2, essa titulação de neutralização. É o excesso de ácido sulfúrico reagindo com hidróxido de potássio, ácido mais base, produzindo sal e água. Proporção de 1 mol do ácido para 2 mols da base. E aí, na resolução do exercício, a gente vai usar essa parte aqui da equação 1 e essa parte aqui da equação 2. Então, inicialmente, eu vou calcular quantos mols de ácido sulfúrico foi acrescentado ao sistema, foi acrescentado à amostra metálica. Então, vou calcular inicialmente o ácido sulfúrico total. A concentração é de 0,5 mols em 1 litro, que são 1000 ml. Se foi gasto 10 ml, qual o número de mols? N igual a 0,005 mols. Então, número de mols de H2SO4 total é igual a 0,005 mols. E aí eu posso completar essa informação aqui, ó. N igual a 0,005 mols. Desses 0,005 mols, uma parte reagiu, que eu não sei quanto que é. Reagiu o suficiente para consumir todo o metal. Uma parte sobrou, que é esse excesso aqui. Esse excesso foi titulado com hidróxido de potássio, de acordo com a reação 2. Então, vamos descobrir quantos mols de ácido sulfúrico estava em excesso. Então, nós vamos para a reação 2. Na reação 2, nós temos ácido sulfúrico reagindo com KOH na proporção de 1 mol do ácido para 2 mols da base. Então, observem o seguinte: 2 mols da base para 1 mol do ácido. Então, o número de mols da base, número de mols de KOH é o dobro do número de mols de ácido sulfúrico. Muita gente faz essa relação trocada, coloca o 2 aqui e 1 aqui. Olhem a interpretação, não é 1 aqui e 2 aqui. Olha, o número de mols da base, 2, é o dobro de ácido. O número de mols da base é 2 vezes o número de mols do ácido. Ou uma regra que a gente pode utilizar é pegar o número de mols do ácido
dividir pelo coeficiente aqui do balanceamento, ó, que é 1. Que é igual ao número de mols da base dividido pelo coeficiente aqui do balanceamento, que é 2. E aí eu multiplico, cruzado. E aí eu vou encontrar essa mesma relação aqui. Então, número de mols de H2SO4 é igual número de mols da base, é a concentração da base, vezes o volume da base. E pego esse 2 que está multiplicando aqui e passo dividindo. Número de mols do ácido sulfúrico é igual. Na titulação de neutralização, o volume de base gasto foi 16 ml e a concentração é 0,25 mol por litro. A concentração é 0,25 mol por litro. Então eu vou colocar o volume em litros, 0,016 litros, dividido por 2. Simplifico. Litro com litro vai sobrar mol. Resolvendo essa conta, 0,25 vezes 0,016 dá 0,004 dividido por 2, o número de mols de ácido sulfúrico em excesso, ou seja, excesso foi aquela parte que não reagiu na etapa 1. Vai dar 0,02 mols. E agora eu já tenho dois valores. Quanto de ácido sulfúrico foi adicionado ao sistema? 0,005 mols. Quanto que sobrou? 0,002 mols. Então, quanto que reagiu aqui? 0,005 menos 0,002, que vai dar número de mols de H2SO4 que reagiu igual a 0,003 mols. Então eu faço a seguinte conta. Número de mols de ácido sulfúrico total é igual o número de mols de ácido sulfúrico que reagiu na etapa 1 mais o número de mols de ácido sulfúrico em excesso, que foi titulado na etapa 2. Esse total é 0,005 mols. Esse em excesso, que foi titulado, é 0,002. Logo, o que participou da primeira reação é 0,003 mols. E agora eu preciso voltar aqui para a equação 1, que é a reação entre o metal e o ácido sulfúrico,
que ocorre na proporção de 1 mol para 1 mol, ou 0,03 mols para 0,03 mols. Então, eu venho aqui para a reação 1. Que é a reação entre o metal e o ácido sulfúrico. Pelo balanceamento, a proporção é de 1 mol para 1 mol, ou 0,003 mols para 0,003 mols. Então, o número de mols do metal é igual a 0,003 mols. Conclusão. Dentro do sistema foi colocado 0,1962 gramas. E os cálculos mostraram que essa massa equivale a 0,003 mols. Se 0,003 mols equivale a 0,1962 gramas, qual será então a massa de 1 mol? Porque a massa de 1 mol é a massa molar. Então, a massa, se a gente fizer esses cálculos, vai dar 65,4 gramas, que é a massa de 1 mol. Então, a massa molar do metal em questão é 65,4 gramas por mol. E o metal na tabela periódica que tem essa massa é o cobre. E aí, se eu quiser, eu posso voltar nas equações e substituir a letra M pelo símbolo do cobre. Então, revendo a questão aqui. Foi adicionado 0,1962 gramas de um metal, designado pela letra M. Esse metal é bivalente, segundo enunciado. Esse metal recebeu a adição de ácido sulfúrico. Quanto de ácido sulfúrico? Um total de 0,005 mols. Todo o metal reagiu, se convertendo em sulfato metálico, no caso, sulfato de cobre 2. Houve um excesso de ácido. Esse excesso foi titulado com hidróxido de potássio. Essa titulação indicou que o excesso de ácido é de 0,002 mols. Se foi introduzido no sistema 0,005 mols de ácido sulfúrico e após a reação com o metal sobrou 0,002 mols, então a quantidade de ácido que reagiu foi 0,003 mols, que é esse valor menos esse. Como a reação entre o metal e o ácido sulfúrico é de 1 mol para 1 mol, a quantidade de mols de ácido que reagiu é a mesma quantidade de mols do metal. Então, a gente pode colocar aqui também que o número de mols do metal e essa massa aqui equivale ao número de mols de 0,003 mols. E aí eu quero saber qual é a massa atômica, ou a massa molar também atende ao resultado. Massa molar é a massa de 1 mol. Massa atômica é a massa de um único átomo. E aí eu fiz a regra de 3, que 0,03 mols equivale a essa massa, 1 mol equivale a 65,4 gramas. Então, massa molar, 65,4 gramas por mol.
a massa atômica, que é a massa de um único átomo, 65,4 UAM, unidade de massa atômica.